E aí, galera, tudo bem? O Brasil se tornou independente. E hoje a gente vai dar continuidade a tudo isso que a gente vem falando nos últimos dias, nas últimas aulas, tranquilo? Meu nome é professora Thaís Nunes, eu sou a professora Thaís Nunes, né? E vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente vai falar especificamente sobre o primeiro reinado e o período regencial, levando em consideração que o primeiro reinado foi um período extremamente conturbado. A gente vai ter um momento muito complicado também no período regencial, que não vai dar trégua e vai ser igualmente conturbado, cheio de revoltas, cheio de processos de questionamento, e também vai ser uma coisa que vai acontecer literalmente de uma hora para outra. Vamos entender isso aí direitinho. Após a vinda da família real portuguesa no Brasil, ao Brasil, né? Fomos bombardeados com uma série de mudanças, seja relacionadas à separação política, seja relacionada à mudança estrutural e burocrática, que se construiu nos próximos anos do governo de Dom Pedro I, levando em consideração também que Dom Pedro I, ele foi um cara que começou um processo de monarquia constitucional, né, monarquia parlamentarista, mas com 4 poderes, e a gente vai ver direitinho o que foi isso que aconteceu. E aí a gente tem um questionamento. A gente teve uma mudança efetiva no nosso processo lógico, social, cultural, político? Na prática, a gente vai ter uma independência que vai deixar uma parte da população muito alheia a ela. Algumas pessoas não vão nem saber o que é a independência. E isso vai fazer com que a gente mantenha muitas questões do ponto de vista político, do ponto de vista social, até, de fato, a nossa proclamação da República. E ainda assim, a proclamação da República é uma representação muito forte, muito grande, de vários pontos importantíssimos de continuidade, até porque Deodoro da Fonseca, ele era nada mais, nada menos do que amigo pessoal de Dom Pedro II e, consequentemente, ele também tinha uma veia monarquista muito forte. Pois é, nossa república foi proclamada por um monarquista. Mas, falando especificamente do nosso primeiro reinado, vamos pensar alguns detalhes sobre ele. Nossa independência política aconteceu no ano de 1822, mais especificamente no famoso 7 de setembro, certo? Vai garantir a unidade do território sob o reino da família Bragança. Então, uma coisa que eu falei para vocês na última aula é justamente que quando a gente vai pensar, a última aula que eu falo é a de corte joanina no Brasil. Quando a gente vai pensar no nosso processo de independência, é importante você entender que a interferência da família real, a interferência de Dom Pedro, de Leopoldina, de José Bonifácio, vai ser justamente para manter essa unidade política, porque se a gente fosse ver a tendência do que estava acontecendo, muito provavelmente o Brasil não seria Brasil. O Brasil seria Grão-Pará, seria Pernambuco, seria Minas Gerais, seria Bahia, seria a República do Piratini e assim por diante. Não teríamos uma unidade territorial. O governo de Dom Pedro, o primeiro reinado, vai ser entre 1822 e 1831, certo? 9 aninhos aí de governo, foi um governo relativamente curto. E a gente tinha duas questões diferentes em relação à construção do nosso governo. Se ele vai ser mais centralista ou se vai ser um governo federalista. Um detalhe importante, eu vou pegar esse slide em branco. Um detalhe importante é o seguinte: a gente teve um projeto constitucional no ano de 1823, certo? Esse projeto constitucional, ele visava a divisão dos poderes e colocava Dom Pedro I em uma situação de limitação, fazendo com que essa Constituição fosse cancelada e futuramente fosse escrita a Constituição de 1824.
1824. Em 1824, a gente vai ter uma peculiaridade muito forte que é característica do Brasil. E que peculiaridade é essa? A gente tem os 3 poderes, mais o poder moderador. A gente tem também uma coisa que não vai ter tanta influência agora, mas vai ter uma influência muito séria no governo de Dom Pedro II, que é o beneplácito régio e o padroado. Isso aqui relacionada à igreja no Brasil. Vamos lá. O que é o beneplácito, gente? As leis que são emitidas pelo Vaticano para que os padres e para que o clero obedeça, elas são chamadas de bulas papais. Certo? O detalhe mais importante disso tudo é que toda bula papal, para ser posta em prática no Brasil, deveria passar pelo aval de Dom Pedro I ou II. A gente teve 2 imperadores, os 2 se chamavam Pedro, né? Não custa nada incluir o filho nesse meio. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Além disso, a gente vai ter o padroado. E no padroado, o que é que vai acontecer? Dom Pedro... Não colocaremos números, porque no final das contas o nome é o mesmo. Dom Pedro vai escolher... onde os padres iriam ficar. Um detalhe importante é que aqui o que mais vai ter importância entre esses vai ser o beneplácito, tranquilo? O beneplácito que vai gerar problemas relacionados ao que a gente chama de questão religiosa para o nosso processo de independência. Tranquilinho? Mas, voltando. Além disso, a Constituição, né, as medidas importantes em relação à Constituição é o seguinte: vai ser uma monarquia constitucional, porém autoritária, já que a gente vai ter um poder acima de todos os outros. Além disso, essa questão do poder moderador, que vai moderar, que vai controlar, vai estar muito forte, principalmente nos 2 governos dos 2 imperadores. E aí a gente tem algumas questões relacionadas ao direito à cidadania e ao voto censitário. Eu acredito que eu escrevi errado, mas o que importa é que a comunicação foi efetiva, né, gente? O que é que vai acontecer? Ainda no primeiro reinado, a gente vai ter muito fortemente o nosso processo de escravidão e vai ser nesse período também que a gente vai ter o advento do café no Vale do Paraíba, tranquilo? A gente vai continuar tendo, por causa disso daí, uma economia agroexportadora e a gente vai ter 2 problemas muito fortes, um em Pernambuco e um com a Cisplatina, tranquilo? A Cisplatina, a Guerra da Cisplatina, que vai acontecer em 1828, o Brasil vai perder e a Cisplatina vai se transformar na República Oriental do Uruguai. Sim, gente, a gente vai perder uma província e, além disso, por Dom Pedro ser um imperador, ele vai começar a querer trazer uma política de expansão. Sendo que, no final das contas, essa política expansionista não vai dar muitos frutos, pelo contrário, a gente vai perder território. E, no final das contas, a imagem dele, que já não era boa,
vai ficar pior ainda. Então, o fato de Dom Pedro abdicar em 1831 não vai acontecer de uma hora para outra e nem vai acontecer do nada. No final das contas, tudo isso vai ter algum resultado diferente por causa de todas as questões relacionadas às problemáticas da construção do Império Brasileiro. E um detalhe importante, Portugal só vai de fato reconhecer o nosso processo de independência no ano de 1825, que é quando a Inglaterra vai intermediar uma negociação justamente para fazer com que Portugal de fato aceite essa independência, para que ela possa aceitar e firmar acordos comerciais com o Brasil. Tranquilo? Então, assim, algumas questões e atitudes desastrosas. A gente vai ter vários empréstimos contraídos de bancos ingleses. Então, o Brasil mal chegou e já chegou negativado no rolê, né? A negociação com Portugal pela independência, que foi isso que eu falei agora para vocês, a partir do ano de 1825 que a gente vai ter esse reconhecimento, certo? E a mal planejada política de imigração. Tranquilo? Por quê? A gente já vai começar a ter um processo migratório para que haja uma política eugenista, de fato, para que haja um embranquecimento da população brasileira e para que haja uma ocupação, principalmente da região sul do país. Tranquilo? Isso daí vai gerar algumas problemáticas, porque no final das contas as condições que eram prometidas aos imigrantes para que eles viessem para cá não eram cumpridas. E tudo isso vai gerar uma problemática, porque no final das contas a imagem de Dom Pedro estava ruim e vai ficar cada vez pior. E a cereja do bolo é justamente a ligação com a Marquesa de Santos, a Domitila de Castro, que foi uma pessoa muito influente no governo de Dom Pedro, mas não foi uma pessoa muito bem aceita, justamente porque ela era amante do rei e a gente teve todas as complicações relacionadas com a princesa Leopoldina também, certo, gente? Então, assim, o primeiro reinado acaba de uma forma altamente desastrosa e esse fim do primeiro reinado vai acontecer, dentre outras coisas, por causa de tudo isso que Dom Pedro tem de má fama e segundo, porque ele também vai ter a oportunidade de assumir o trono em Portugal. Então, ele abdica do trono do Brasil, vai para Portugal, tenta correr ali no processo de herança do trono português após a morte do seu pai, Dom João VI, né? E aí a gente tem o início do período regencial, um período conturbadíssimo, tá, gente? Não teve um segundo de paz nesse momento. O que é que vai acontecer? Vai ser entre 1831 e 1840. Em 1831, Pedro II, ou Pedro de Alcântara, tinha 5 anos. Uma criança com 5 anos não tem condições, obviamente, de governar um país. Sendo assim, quando Dom Pedro sai, a gente precisa de um aparato regencial para que ele, aos 18 anos, assuma o poder. Sendo que isso vai acontecer em um momento em que ninguém esperava. Dessa forma, a gente vai ter 4 regências. Não entre em pânico com o que eu falei agora, certo? Por 4 regências, entenda, 4 fases nessa regência. A regência trina provisória, a regência trina permanente, a regência una de Diogo Feijó e a regência una de Araújo Lima. Tranquilo? No período desses 4 governos, a gente vai ter uma série de revoltas e a gente vai conversar também sobre algumas delas aqui agora. Tranquilo? Mas vamos entender um pouquinho como que vai acontecer esse processo de regência trina, regência una e confusões e brigas e gritarias e muitas coisas. Vamos lá. A elite política brasileira, né, passa a governar, já que a gente não tem, vamos dizer assim, um parente próximo de Dom Pedro a governar, certo? José Bonifácio, por que José Bonifácio não governou? Gente, não rolou. Vai acontecer milhões de coisas para que José Bonifácio também não esteja ali, se faça presente nesse exato momento, tranquilo? E o que é que vai acontecer? A gente vai ter novamente um projeto centralista e um projeto federalista. Teremos uma regência trina. A regência trina provisória vai acontecer justamente por causa de todas as questões relacionadas à rapidez e basicamente a ter a resolução de um problema logo,
certo? Mas a gente vai ter duas medidas importantes, dois atos adicionais, o de 1831 e o de 1834, que vão justamente trazer não só mais autonomia a algumas províncias, depois de muita briga, depois de muita confusão, depois de muita gritaria, como também a alteração de regência trina para regência una. A regência trina provisória vai durar alguns meses, porque a ideia dela é ser provisória. Isso. Então, a gente vai ter 3 governantes que vão ficar temporariamente no poder até que as decisões sejam tomadas de fato. Tranquilo? Com o ato adicional de 1831, a gente vai ter a organização do Código Criminal do Império e a gente vai ter a permanência, a gente vai tornar permanente essa regência trina. Tranquilo? Que também não vai durar tanto tempo assim. Porque imagina, tá um caos. 3 pessoas governando um caos vai gerar um caos maior ainda. E aí, em 1834, a gente tem o início do governo do padre Diogo Feijó, na regência una de Diogo Feijó. Diogo Feijó, que era um conservador. Tranquilo? E olha, gente, confusão de liberal e conservador o tempo todo. As revoltas ou vão ser lideradas por liberais, ou vão ser lideradas por conservadores, ou vai ser porque tem um liberal no poder, ou vai ser porque tem um conservador no poder, e assim por diante. O caos, totalmente o caos. Tranquilo? E aí o que é que vai acontecer? Teremos vários conflitos, porque as províncias não tinham tantos poderes. As províncias queriam mais poderes, na verdade. Aqui está dizendo que as províncias tinham mais poder. Mas as províncias queriam mais poderes no sentido de escolher, de fato, quem seria o governante da província, no caso, o presidente da província, e assim por diante. Isso resultou em guerras fratricidas, ou seja, guerras, conflitos, pequenos conflitos que vão acontecer ali. Pequenos não tanto, mas conflitos. E havia o risco constante de uma divisão do país. Algumas dessas províncias tinham, de fato, interesses separatistas, principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o Grão-Pará e a Sabinada, no caso, que foi na Bahia. Essas províncias que tinham interesses separatistas, algumas, como por exemplo a Sabinada, tinham interesse de se separar do país até Dom Pedro II assumir o governo quando ele fizesse 18 anos. Mas, por exemplo, a Revolução Farroupilha tinha o interesse, de fato, de fazer uma nova república, de separar de uma vez por todas do Brasil. Mas vamos entender o que é que vai acontecer. O golpe da maioridade vai acontecer no ano de 1840. Dom Pedro II vai ter 14 para 15 anos e ele vai assumir o império com 14 anos. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos começar a falar das queridas das revoltas? Vamos lá? Uma das primeiras que acontecem vai ser a cabanagem. A cabanagem que vai acontecer entre 1835 e 1840. Essa mesma cabanagem vai acontecer na província do Grão-Pará. Uma província que era especializada no extrativismo vegetal das drogas do sertão. Tranquilo? E o que é que vai acontecer? O nome cabanagem, por causa dos cabanos, no caso, isso vai ocasionar uma liderança popular. E tudo vai começar com as várias situações de violência que vão acontecer por causa do presidente da província. Esse presidente da província, chamado Lobo de Souza, ele não foi aceito, foi executado, inclusive, e no seu processo de execução, eles colocaram uma pessoa de dentro do processo revolucionário para governar a província do Grão-Pará.
No final das contas, uma coisa que vocês vão perceber é que a gente tinha algumas diferenciações na forma com que esses revoltosos eram tratados. Via de regra, os revoltosos, obviamente, que eram parte da elite, e as revoltas mais elitistas foram muito mais diplomáticas do que essas revoltas, por exemplo, a revolta dos malês, dos cabanos e da balaiada, que eram de liderança popular. Então a gente tinha uma diferença muito grande do tato e do traquejo do governo brasileiro regencial dessa época com esses revoltosos. Tranquilo? Então, o fim da cabanagem foi extremamente violento, e foi um fim que levou, de fato, ao envolvimento, inclusive, de membros importantes do Exército do Brasil nesse momento. Tranquilo? Então, assim, vai ser uma das revoltas que vai acabar de forma mais violenta nesse momento. A próxima que a gente vai falar foi a Revolução Farroupilha. Ela vai durar 10 anos. Começa no dia 20 de setembro de 1835. E uma das razões desse fim, dessa revolta ter acontecido, vai ser justamente a desvalorização, ou vamos colocar assim, a falta de segurança fiscal com o produto do charque gaúcho. Gente, o charque gaúcho era mais caro que o charque argentino. E o charque argentino era da Argentina, como diz o nome, é argentino. Não tem noção nem razão de um produto internacional ser mais caro que um produto nacional. Esse vai ser um dos pontos. Outro ponto, eles queriam escolher o presidente da província. Eles não escolhiam o presidente da província. E uma coisa que vai acontecer no meio de todos os processos de revolução, de questionamento e assim por diante, vai ser, justamente a declaração, no caso, proclamação da República do Piratini. Vai começar só com o Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina, eu não sei eu não sei a abreviação de Santa Catarina, eu vou colocar STC, tranquilo? Deu para entender, certo? Nesse processo, um detalhe importante é o seguinte, um dos líderes da revolta vai ser Bento Gonçalves, inclusive existe uma cidade no Rio Grande do Sul que se chama Bento Gonçalves. Ele vai ser preso e vai ser mandado para a Bahia. E a Bahia, durante o processo da revolta, sabe nada, vai conseguir fazer com que ele fuja dos rolê lá tudo, volte para o Rio Grande do Sul e continue a revolta. Outra pessoa que vai estar dentro desse processo revolucionário é Giuseppe Garibaldi. Que ele não se contentou em fazer uma revolta aqui no Brasil, foi trabalhar também no processo de unificação da Itália, certo? Giuseppe Garibaldi também vai ser um dos líderes e após sair daqui do Brasil, desse processo de revolução farroupilha, ele vai lá para a Itália, tranquilo, gente? A unificação da Itália vai ser mais ou menos no ano de 1871, mas ele vai ser extremamente atuante nesse processo também. E outro detalhe importante, viu, gente? Vai durar 10 anos. Quando a revolta tiver para acabar, Dom Pedro II já vai ser governante e ele também vai estar à frente de muitas das negociações extremamente diplomáticas com os revoltosos. Tranquilo? Um detalhe importante. A farroupilha se arrastou por tanto tempo que acabou gerando uma necessidade de alistar tanto do lado
dos farrapos. Algumas pessoas, inclusive pessoas escravizadas, como do lado do governo brasileiro, algumas pessoas de outras províncias. Isso vai gerar uma promessa dos farrapos a esses escravizados que, ao fim de todo o processo, eles teriam a alforria deles. E no processo de negociação para acabar a farroupilha, eles vão, inclusive, trazer uma noção de negociação. Então, vai ser anistia aos revoltosos, eles vão ter a liberdade para assumir e para escolher o presidente da província, eles vão ter segurança fiscal em relação ao charque e assim por diante. E outra coisa que eles exigiram foi justamente a abolição desses escravizados. Mas o que é que vai acontecer? O céu não é perto. Vai acontecer um incidente chamado de Batalha dos Porongos. A Batalha dos Porongos não foi necessariamente uma batalha, tá, gente? Foi um ataque a um acampamento de pessoas escravizadas que faziam parte que estavam comemorando a alforria justamente por terem feito parte do processo revolucionário. E eles estavam comemorando e tudo mais. E o que acontece? Chega algumas pessoas do próprio governo brasileiro e acaba fazendo uma emboscada com essa galera, com esse acampamento. Todos estavam desarmados e eles foram basicamente chacinados. Para vocês verem como foi o trato com as pessoas da elite e como foram o trato das pessoas escravizadas que tinham a promessa de se tornarem alforriadas. A Sabinada vai começar na Bahia justamente por causa da farroupilha. Vai ser entre 1837 e 1838. O grande objetivo era se tornar uma república enquanto Dom Pedro II não atingia a maioridade. Por isso que os liberais fizeram todo aquele fogo para fazer o golpe da maioridade e, no final das contas, manter a unidade do território brasileiro. Inclusive, tecnicamente não faria tanto sentido serem os liberais à frente disso, até porque eles não vão ter, por exemplo, uma república e assim por diante. Isso vai fazer com que eles acreditem que Dom Pedro II dê preferência a eles em alguns momentos, e isso vai gerar justamente uma preocupação dos conservadores. Francisco Sabino, que vai ser o líder da Sabinada, ele vai estar à frente do processo, vai tentar trazer esse processo republicano, vai livrar a cara do Gonçalves Dias. Não, minha gente, já tô confundindo as personalidades do nosso país. Bento Gonçalves vai levar ele de volta para o Rio Grande do Sul, mas vai ser uma revolta que vai acabar de forma altamente violenta. Tranquilo? Outra que vai acontecer vai ser a revolta balaiada, vai acontecer no Maranhão. O Maranhão, que também vai ser palco de muitas dualidades políticas entre liberais e conservadores, e vai ser um estado extremamente violento nesse momento, uma província extremamente violenta nesse momento. Dentre outras coisas, o que vai levar à eclosão da balaiada vai ser a prisão do irmão do Raimundo Gomes, um dos líderes do movimento. E aí, o que é que vai acontecer? Por que tem o nome da balaiada? Porque outro líder do movimento, chamado Francisco dos Anjos, é conhecido como balaio. Vai ser um movimento altamente desorganizado, infelizmente. Uma das grandes causas de fins de movimentos aqui no Brasil é a desorganização deles, certo? E quem vai estar à frente do fim desse movimento vai ser o Duque de Caxias, que vai ser eleito presidente da província, e ele vai acabar com a revolta balaiada. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham compreendido e entendido esse período que é tão complexo da nossa história, justamente por ter muitas idas e vindas. E até a próxima!